pessoal. E o já notório jogo do tigrinho, hein? Ainda segue dando polêmica e muita. Nesse caso, pessoal, que eu quero trazer agora, a influenciadora digital Ianca Cristine, que tem mais de 6 milhões de seguidores, e o marido dela, o Bruno Martins, foram presos em uma operação que investiga fraudes em apostas relacionadas ao jogo do tigrinho. Vamos para Santa Catarina, então, entender os detalhes dessa operação, o que foi apurado, investigado e detectado, onde esse caso aconteceu, com a nossa repórter Franciele Bach. Bom dia, Franciele, como é que você está? Conta pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. E é isso mesmo. A influenciadora digital catarinense Ianca Cristine e o marido Bruno Martins foram presos, então, nessa terça-feira, na cidade de Balneário Camboriú, aqui no litoral norte catarinense, suspeitos, então, de estarem envolvidos num esquema por conta do jogo do tigrinho, também conhecido como os jogos de azar, né? Além do casal, uma assessora da influenciadora também foi presa. Eles foram detidos na operação do GAECO, também comandada pelo Ministério Público de Santa Catarina, e a defesa dos três disse em nota que ainda não teve acesso total às informações das investigações e que vai se pronunciar depois que tiver todos os detalhes deste caso. O esquema ele visava, então, Marinho, lucros, né, dos influenciadores, e eles utilizavam as próprias redes sociais para fazer isso. Ou seja, eles acabavam colocando o jogo do tigrinho no próprio celular, simulando um jogo onde eles lucravam valores bem altos para influenciar, então, outras pessoas a participarem, se cadastrarem no jogo do tigrinho. E aí, com isso, eles acabavam tendo seus lucros, tanto com o cadastro, também quanto com as perdas, né, que essas pessoas tinham quando elas ingressavam no jogo do tigrinho. E aí, então, dessa forma, eles recebiam essas vantagens. E lembrando ainda, né, que essa decisão judicial, ela ordenou a apreensão também de todos os bens dos influenciadores, como as casas, carros de luxo, os apartamentos, além do dinheiro em conta, e também bloqueou todas as redes sociais desse casal. E aí, lembrando só que, além de Balneário Camboriú, a cidade de Brusque, aqui no Vale do Itajaí, também teve essa operação, além de São Paulo. Complicadíssimo, complicadíssimo, mas obrigado aqui por ter desenrolado, enrolado e trazido aqui os detalhes de mais esse caso aí, que já vem numa sequência bem preocupante. Obrigado, Franciele. Jess, quero ouvir aí, você conhece bem essa figura, pelo visto. Não pessoalmente, mas o trabalho dela, pelo menos. O trabalho dela. É uma influenciadora forte, realmente, que faz essas divulgações, como tantos outros influenciadores que estão sendo ali, hoje, nessas operações, realmente tendo que responder à polícia. Hoje, o cunhado, né, do Carlinhos Maia, que é um dos maiores influenciadores do Brasil, ele foi alvo da Operação Game Over 2 da Polícia Civil. E ele foi ali realmente mais um desses nomes que foi encontrado com muito dinheiro, foi encontrado com joias, com vários itens e que faz a divulgação desses jogos de azar. E aqui se entra numa discussão dentro do Brasil em relação às bets, em relação aos influenciadores, em relação aos objetivos que isso tem tido dentro da nossa economia, aos malefícios que isso tem gerado, gigante. Recentemente eu vi uma reportagem, André, mostrando ali uma moça que perdeu mais de 2 milhões de reais ao longo dos últimos 2 anos em relação às bets. E ela mesma fala, como eu descobri isso? Um influenciador que eu sigo, uma pessoa que eu admiro, divulgou, eu comecei, me viciei, não soube sair. Hoje ela está em tratamento, mas assim, o custo para ela, a depressão que ela está hoje em relação a perder todo esse valor, na minha perspectiva, também está de responsabilidade desses influenciadores. Porque a partir do momento em que você pega uma publicidade, você aceita uma publicidade de algo que você sabe que é tão maléfico assim, realmente existe uma responsabilidade moral. Agora, na parte criminal, na parte penal, o PP vai saber falar mais, mas a lógica dentro disso é os itens declarados, a forma como isso está acontecendo, se em alguns casos nós vimos aí a possibilidade de estar ligado à lavagem de dinheiro, não sei se se trata desses casos, mas que a Polícia Civil siga fazendo essas operações para desmembrar isso. Já que ele foi mencionado, vou já direto contigo, PP, e no espírito de que não é possível que em pleno 2025 tem gente que ainda acredite em receitas de enriquecimento fácil e rápido, vindo desses picaretas da internet, né? Que geralmente tem 2 características, né, PP? Ou é golpe, ou é crime, ou é os 2. Tô errado? Ô Marinho, a gente tem que dividir a situação em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, né? Os jogos legalizados, as bets são legalizadas no Brasil desde 2018. Boa. Né? As bets são empresas legítimas que atuam no Brasil. Claro que a consequência da bet é gerar vários problemas de saúde, de vício. Então nós temos que focar para resolver esse problema. Sim.
Agora, o segundo aspecto são os jogos clandestinos no Brasil, que não são regulados, não é? E que, de certa forma, tira dinheiro de forma ilegítima e ilegal da população. O jogo do Tigrinho, por exemplo, é um típico exemplo disso. E o que esses influenciadores usam para vender o jogo do Tigrinho são artimanhas fraudulentas, como, por exemplo, mostrar para os públicos que os assistem, né, numa plataforma completamente diferente, que eles lucram e ganham com o jogo. Isso é fraude. Isso é crime, né? Então, em relação a esse segundo aspecto dos jogos de azar não legalizados e não regulados, né, a questão da justiça tem que ser muito mais firme. Não dá para aceitar que o influenciador use da sua amplitude com o público em geral e venda facilidade quando não há facilidade alguma. Venda e faz publicidade de forma a mostrar para o público que ganha dinheiro com aquilo, quando o público, ao utilizar o jogo do Tigrinho, só perde. Então, ainda bem que a Polícia Federal, as polícias estaduais estão de olho nessas artimanhas, estão fazendo, sim, fiscalização, investigação, para prender essas pessoas que recebem dinheiro à custa da miséria da população do Brasil. O que já é um problema generalizado, mas é bom que pelo menos é um fenômeno relativamente recente, vamos ser sinceros aqui, é bom que a gente contenha isso na raiz para não virar uma praga e fincar raízes de vez no Brasil. E aí já sabe como é que isso vai acabar, né, Palumbo? Não, exatamente, né? Em conversa com empresários, grandes empresários ali da região do Brás, eles me falaram que os funcionários deles que ganham 2, 3 salários mínimos estão se endividando tudo por causa dessa porcaria de jogo. Isso é muito triste. Aí quando a gente vê pessoas famosas, influenciadores, como o PP falou, isso é errado, isso é crime, estão enganando a população. Eles não ganharam absolutamente nada no jogo, eles estão ganhando da empresa para enganar você. Então vamos fazer um alerta aqui ao povo que nos escuta, que assiste a Jovem Pan. Eu sei que tem muita gente agora no táxi, muita gente no transporte público ouvindo a Jovem Pan. Não caia nisso. Esses influenciadores estão enchendo o bolso de dinheiro pago pela empresa, enquanto você está torrando o seu e não vai ter nada em troca. Pois é, pelo menos esse casal aí de picaretas divulgaram tanto, se inspiraram tanto no Tigrinho que quem acabou enjaulado são eles, né? Mas olha que triste, a Ianca, ela viraliza com a filha dela, ela é mãe solo. Piora a situação de certa forma. Ela é mãe forma. solo e ela se tornou influencer com vídeos com a própria filha. Então existe também um contorno aqui, o impacto na própria família, porque às vezes você faz um ato desse e você não pensa na consequência. Tem muita gente que às vezes vai divulgar, manda lá o joguinho, faz esse vídeo aqui fingindo que você ganhou e a pessoa nem se dá conta, porque não reflete do risco e da responsabilidade moral dela, mas também do risco legal. Se fazer isso, que é um crime. Então, assim, é uma situação muito triste. Hoje tem uma filhinha aí que a mãe foi presa por causa de jogo de Tigrinho, porque queria ganhar mais dinheiro do que fazia já na internet. Então, assim, é um caso também do tanto que a ambição e a ganância, eles também levam muita gente pra cadeia. É importante trazer esse elemento também que faz parte do conjunto da obra e ganha um contorno ainda mais trágico, né, mano? Agora, nesse contexto, eu queria destacar uma iniciativa que eu achei muito interessante do Nubank, que é o seguinte, na hora de fazer o Pix, na hora de confirmar o pagamento, o que é que o banco colocou? Um pop-up, né? Então, uma tela, primeiro perguntando, você tem certeza? Esta conta para a qual você vai transferir está associada a jogos que não dão retorno. E, em seguida, fala, não é melhor investir o seu dinheiro? E aí faz uma propaganda que tenta ser um pouco de educação financeira. Então, se você deseja ter retorno financeiro, é muito melhor investir o seu dinheiro do que jogar nesses jogos que não trazem retorno, que no fim das contas são fraudulentos. Então, é um tipo de iniciativa que eu acho que precisa ser replicada por outros bancos, porque é algo que pode ajudar na educação financeira da população. E é claro que isso não é feito simplesmente pela boa intenção do banco. Os bancos desejam lucrar com exatamente essa tela. Põe na mostra tela aí, essa iniciativa do Nubank, que eu acho que é muito importante de ser aplaudido e espero que seja replicado por outros bancos, porque ajuda a aumentar a consciência financeira da população. Quem deseja retorno financeiro deve aprender a fazer investimentos e não apostar em jogo do Tigrinho. Mano,